Um verdadeiro jogador de futebol não joga apenas com os pés, ele joga com a mente. Ele pensa rápido, tem visão e usa sua inteligência para controlar não apenas o seu espaço, mas o campo inteiro. Semana passada eu trouxe um vídeo ensinando a criar uma animação muito bacana e vocês pediram muito pela parte 2, então eu trouxe hoje para vocês. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo top como esse aqui toda vez que eu postar. Bom, a gente vai dar continuidade a essa animação que a gente fez no vídeo anterior e para isso eu vou aumentar aqui a locução que eu tinha cortado, né, até o final para a gente fazer o restante desse vídeo. Nós vamos trabalhar com esse trecho aqui primeiramente, que é mais ou menos até aqui, ó. Ele pensa rápido, tem visão e usa... Então eu posso clicar fora aqui, ó, posiciono a agulha, vem aqui e adiciono um marcador para a gente ter uma noção de onde começa, onde termina. Claro que a gente pode mudar isso, tá? Eu vou vir aqui, ó, eu tenho um BG, um fundo diferente, tá vendo? Ele é menor, os detalhes dele são menor do que o que a gente usou no vídeo anterior. Isso porque a gente vai trabalhar muito com o zoom, então ele sendo menor assim vai ajudar bastante a gente para não distorcer. Eu vou dar uma ajeitada nele aqui para colocar na tela inteira. Agora eu vou arrastar esse olho aqui para nossa timeline, que a gente vai trabalhar com ele. E a primeira coisa que eu vou fazer é cortar ele mais ou menos aqui, que é quando ele volta a olhar para frente. A gente vai usar esse trecho, deleto o restante. Vou vir em remover plano de fundo e vou clicar aqui, não em remoção personalizada, mas em chroma key. E com o conta-gotas eu vou tirar esse fundo verde, ó. Então eu clico aqui, retiro o fundo verde e eu vou colocar aqui a intensidade em uns 50, porque se a gente aumentar muito ele começa a tirar da imagem ali, né? Então uns 50 tá bacana. Vou pegar aqui, ó, limpar a borda e colocar 100 para tirar todo o verde que tem sobressaindo a nossa imagem. Voltando em básico, eu vou diminuir a escala desse olho, colocar aqui, ó, uns 25 para a gente começar. E a próxima coisa que eu vou fazer é duplicar para fazer uma sombra, como a gente fez no outro vídeo, tá? Então é o mesmo procedimento que a gente fez lá no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui no card para você. Assim que você terminar de assistir esse aqui, você assiste ele e depois você assiste esse aqui de novo para fixar todo o conhecimento, tá? Essas edições que estão passando na sua tela parecem ter sido feitas em softwares complexos e caros como After Effects, não é? Mas na verdade elas foram criadas inteiramente dentro do CapCut. E sabe o que é melhor? Você pode alcançar esse nível de edição mesmo sendo iniciante, sem nenhuma experiência em animação ou edição. Porque com o Pack Premium aqui do canal, você vai ter acesso a 3 cursos completos de edição no CapCut e mais de 15 GB de arquivos exclusivos que são constantemente atualizados. Além disso, você ganha acesso ao nosso grupo de alunos e suporte direto comigo para tirar todas as suas dúvidas. E aqui vai um ponto muito importante. Outros cursos cobram caro e oferecem muito menos do que você vai receber nesse pack. Ou então você recebe apenas o pack sem nenhum tipo de recurso extra ou aulas para você acompanhar. Mas com o pack Premium aqui do canal, você recebe tudo isso e é por menos de R$2 por dia. Então clica aqui no primeiro link da descrição e garanta agora o seu acesso ao Pack Premium, que eu vou ajudar a transformar suas edições e levar o seu trabalho para um próximo nível. Beleza, agora eu vou pegar os dois, criar um clipe composto, né? Deixar o olho dentro de uma camada só. Vou pegar uma forma e criar uma linha ao centro aqui, ó. Um clique em cima, segura o Shift, um clique embaixo. Eu vou alinhar essa linha ao centro e vou deixar a espessura dela aqui em 10. 10 tá bom. E assim a gente já tem essa marcação do centro. Eu tô achando o olho um pouco fora de centro, apesar dele estar no centro, né? Então tá visualmente estranho, eu vou jogar ele um pouquinho mais pro lado aqui para ele ficar melhor. É porque ele movimenta, né? E parece que ele tá fora do centro. Então é mais um ajuste estético mesmo, para não ficar estranho. Agora o que a gente vai fazer, ó? Eu vou vir aqui na linha e desmarcar a escala uniforme e aumentar a altura dessa escala, para a gente ter uma linha maior, porque a gente vai trabalhar com rotação
e ela corta na tela, tá? Então, voltando aqui, eu vou andar 40 frames, criar um keyframe na posição, faço o mesmo no olho, tá? Então a gente marca os dois keyframes alinhados, vou voltar para o começo e subir esse olho, tá? Então clico, seguro o Shift e arrasto para eu não perder a posição e a gente joga ele para cima, onde ele vai fazer um movimento descendo. Seleciono a linha e vou fazer o mesmo com ela, tá? Levar ela para cima. Como a gente já tem o outro keyframe marcado, a animação vai ser de descida. Para não perder ali o centro, eu vou utilizar o botão aqui e na setinha mesmo levar ela para cima, porque tá difícil de manter o centro ali. Show, a gente tem essa animação. Agora eu vou andar mais 10, 20 e 30, vou marcar os keyframes para criar um intervalo, marcar em girar, posição, e agora eu vou andar, marcar aqui ó, girar e posição, tanto no olho quanto na linha, tá? E vou andar mais 40 frames, e agora eu marco de novo, posição e girar, volto no anterior e giro esse olho menos 90, não, 90, perdão. Que aí ele vai fazer esse giro, ele começa virado e aí ele entra na posição correta, tá? E o mesmo eu vou fazer com a linha. Então a linha entra ali na vertical e aqui ó, menos 90, ela vai para horizontal, fazendo esse movimento aqui. A gente sempre, nesse tipo de animação, usa os keyframes alinhados de todos, né? Porque é como se a gente estivesse fazendo movimentos de câmera. E para fazer isso também, ó, eu vou alinhar aqui e vou fazer no fundo. Ó. Então eu vou trabalhar com a posição, girar e escala, um keyframe em cada. Volto para o começo, vou subir esse BG um pouco, né? Que aí, quando ele for para a próxima posição, ele desce junto com o olho e com a linha. Agora sempre alinhando, vou alinhar de novo ao próximo keyframe e crio ali um keyframe na escala que não tinha e volto aqui. Ó, eu acabei errando, não criei o keyframe aqui embaixo, né, na imagem. Tem que selecionar a camada, eu acabei errando, ó. Agora sim, ó, escala, posição e girar. Aí eu vou levar para frente e aqui nesse momento eu vou girar o BG para ele girar junto com o olho, então menos 90 ele gira. Só que a gente precisa resolver esse problema, né, dessas bordas pretas que está cortando. Então aqui no último keyframe eu vou aumentar a escala até eu conseguir cobrir todas essas bordas a hora que ele gira. Ó. Ali no canto ainda tem. Então eu vou aumentar mais um pouco. Por isso que eu estou usando um fundo que ele tem os detalhes menores. Ainda tem um pouco. Que assim, quando a gente der esse zoom, ele não distorce. Ó, agora ficou bacana. Então a gente tem nosso movimento, tem nossa animação. O que a gente precisa fazer agora? Trabalhar com as curvas desses keyframes para deixar essa animação mais suave. Ó. Então, aqui ó, eu vou até pôr uma animação de escala no olho nesse momento e vou aumentar o olho um pouquinho. Para quê? Para ele acompanhar o fundo, acompanhar essa ideia de zoom. Então eu vou aumentar ele um pouco também. Quando o fundo aumenta, ele aumenta. Então agora eu vou mostrar as curvas, primeiro do olho, e eu vou trabalhar com essas curvas. Tá vendo aqui que a gente tem uns pontos que a linha tá reta? Isso aqui você pode excluir, porque não tem animação, tá? A nossa animação ó, tá aqui no começo, então eu posso clicar e excluir esses pontos. E aqui na animação, ó, onde tem animação, eu aplico a curva. Ó. Aqui a gente também não tem, posso excluir. E aqui, beleza. Agora, ó, eu clico onde a gente tem uma animação, mostrar as pré-definições e aplico a curva, a desaceleração cúbica. Eu vou aplicar em todas, tá? Tanto no olho, quanto na linha, quanto no BG. É a mesma para todos, para a animação ficar sincronizada. Ele pensa rápido. E aí ela já vai tomando forma. Posso aqui ocultar, botão direito ocultar. Vou para a linha agora, mesma coisa. Onde a gente tem linha reta, né, não tem uma inclinação, a
a gente pode excluir. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes você exclui e exclui a propriedade de cima, tá? E aí você acaba perdendo uma propriedade ou outra, mas é só excluir com atenção onde não tem e colocar a Ele pensa curva rápido onde tem animação, que é o caso aqui, ó. e usa sua Fazer o mesmo com o BG, ó. Mostro as curvas, né? Clico com o botão direito. Posso excluir aqui, onde eu não tenho a inclinação e vou colocar, ó, desaceleração e cúbica. usa sua Ó, aqui nós não temos animação. Olha só, eu excluí aqui, ó, excluí a escala junto, tá vendo? É isso que eu tô falando. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui até eu colocar a escala de volta, porque a gente acabou perdendo a escala, excluindo, ó. Agora sim, ela tá de volta, tá vendo? Coloco desaceleração cúbica, tem que tomar cuidado, tá? e usa sua Aqui. Aí clico, ó, vai um por um. Eu quis deletar todos, eu acabei deletando uma propriedade errada ali. Seleciona um por um aqui, ó, e deleta. Agora sim. Ó, deleto isso aqui. Ó, Ctrl Z, que eu deletei a curva, tá? Tem que prestar bastante atenção que essas coisas acontecem. Desaceleração cúbica. ele pensa rápido Beleza. Coloco a curva aqui, e usa ó. sua Show de bola. Agora a gente tem as animações todas certinhas e olha a diferença disso aqui. É como se fosse um movimento de ele pensa câmera, né? rápido, Como que a CapCut tem ainda não visão tem e usa o sua recurso de inteligência. câmera, espero que tenha um dia. Eu vou criar um clipe composto nessa linha e vou fazer uma máscara, adiciono uma máscara círculo e vou aumentar a difusão dela um pouco e o tamanho dela na vertical e também na horizontal, né? Porque vai girar, então a gente precisa aqui, ó, na horizontal. Isso aqui é um detalhe, mas que muda a estética e deixa mais bonito ainda, tá? Os detalhes são importantes. E olha lá como a gente tem uma linha legal, né? Com as pontas mais suaves. Da mesma forma, se eu inverter essa máscara, ia Com ficar a mais mente. suave no meio. Ele pensa E tá aí rápido, nossa animação. tem visão Fluida, e usa sua bacana. inteligência. Agora eu vou voltar aqui, nesse que a gente tinha feito na outra aula, e vou pegar os efeitos que a gente aplicou nele, ó. Seleciono tudo, Ctrl C, e vou levar lá e Ctrl V, que são os efeitos que deixou preto e branco, a vinheta, né? Toda essa estilização. Vou simplesmente colar aqui em cima, que aí a gente já tem nossa estética. Por algum motivo eu perdi a máscara ali na horizontal, então eu vou fazer de novo aqui, ó, só puxar e fechou. É isso. Vou voltar aqui e entrar na foto do Messi e pegar aquele efeito de halftone, né? Ctrl C nele, vou levar ele para lá também, ó. E aí vou jogar aqui, no caso, né, em cima de todo mundo, mais por baixo do preto e branco, né? E vou colocar aqui na textura 6 e no tamanho 2, que fica bacana. Tá aí, ó, estilo muito legal, né? Olha lá na linha, que da hora. Show de bola, a gente pode... Eu vou entrar aqui e dar uma ajeitada nessa sombra. Como não dá pra ver ela, né? E aqui também a gente não tem aquele botão de tela que dá pra pôr um fundo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em mídia, biblioteca, e vou pegar esse fundo branco. Poderia ser um shape também, tá? Não tem problema. E vou pegar aqui, ó, e posicionar ela do jeito que eu quero, fazer as alterações, tá? Isso aqui é só pra eu ver a sombra, né? Aqui no fundo preto não dá pra ver. E beleza. Eu acho que assim tá legal. Vou deletar, voltar lá. Agora eu acho que ficou escuro demais. Eu vou voltar lá, né? Não preciso do fundo agora, né? Eu só vou diminuir um pouco a opacidade. E eu acho que tá bacana. Aí, ó, ficou melhor. Show de bola. Deixa eu só dar mais uma ajeitada na posição, que eu acho que ela tá muito pra fora. Então um tapinha em X, um tapinha em Y. Ela fica bem melhor ali, ó. Você percebe que sombras, né? Textura, deixa muito mais bonito, né? O projeto, isso é uma coisa legal.
aumentar mais um pouco a escala do olho aqui, que eu acho que dá. Vou aqui, ó, vou aumentar da linha também, né? Então eu crio um keyframe na escala para linha, alinho com o do olho e vou aumentar aqui a escala, ó, da linha, para fazer a sensação de zoom mesmo, tá vendo? Olha lá, ó, para dar a sensação de zoom mesmo na linha, no olho. E aí, né, botão direito. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Aí, botão direito, ó, vou pegar as curvas, mostrar elas e desaceleração cúbica, né, para combinar com tudo. Oculto. Mesma coisa aqui, vou conferir a curva, ó, no olho. Olha lá, a gente tava sem animação, né, sem curva lá. Agora sim, agora tem uma sensação real, né, de zoom, como se fosse uma câmera se aproximando. Ó, vou dando uma conferida aqui nas curvas para ver se eu não perdi nada, se eu não cliquei em nada errado, né, e perdi as curvas. Aqui dentro também, para ver se eu não perdi nada na linha, né, nenhuma animação, nada. Só conferindo, né, galera? Tem que dar aquela conferida. Ele pensa rápido, tem visão. Olha a animação, e usa sua inteligência. Tá meio travado porque tá pré-processando ali. Eu vou selecionar todo mundo, clique com o botão direito, criar clipe composto. E vou cortar aqui um pouquinho para frente da onde a gente marcou, tá? E show de bola. Para a próxima cena eu vou trazer mais uma vez o BG, aumento a escala, é o mesmo que a gente usou na cena anterior, tá? Só que eu vou trazer de novo para a gente fazer essa, né, que é a próxima. E aí eu preciso desse BG preto. Para isso eu vou ter que transformar ele vindo em ajuste, curvas, e eu vou vir aqui no centro, ó, e criar um ponto. Puxo e arrasto lá para a direita, ó, canto inferior direito, mais ou menos aqui. E eu vou pegar esse ponto inicial e arrastar para baixo. O resultado que a gente tem é isso, ó. Nós transformamos ela em uma textura de cor preta sem perder os detalhes, né? E a partir daqui, eu vou desenhar um campo de futebol. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, stickers, pego uma forma personalizada e vou criar a linha ali do centro, né, do meio de campo, pra gente ter uma referência. Então, ó, clique em cima, clique embaixo, segura o Shift, né, pra linha reto, e eu vou colocar aqui 10 e a cor branca. Agora, ainda usando as formas personalizadas, eu vou arrastar mais uma, eu vou desenhar aqui a área, né, do gol. Então, eu vou vir aqui, ó, um clique aqui, vou clicar fora, né, para ficar fora, outro clique aqui, seguro o Shift para a linha ficar reta e vou, aí, ó, desenhar essa forma, nesse formato aqui, e também mudar a cor para branco e colocar a espessura em 10. E utilizando mais uma forma personalizada, eu vou fazer aquele semicírculo, né, que a gente tem na frente ali da área. Então, eu vou dar um clique aqui, ó, seguro, aqui, ó, clique e arrasto, para criar uma forma parecida com isso aqui, ó, mais ou menos assim. E mesma coisa, cor branca, a espessura em 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas duas camadas que compõem aqui essa área, né, que é esse semicírculo e o retângulo, seleciono as duas, botão direito, criar clipe composto. Vou jogar ela um pouquinho para trás aqui, ó, seguro o Shift que ajuda, tá? E vou duplicar, Alt arrasto para cima e vindo aqui, ó, nesse ícone, vou clicar em espelhar que a gente joga para o outro lado lá, pronto. Agora eu só vou dar uma ajeitadinha nela do outro lado também.
Posso puxar aqui, ó. Manter as duas do mesmo tamanho para não ficar estranho. E essa linha me parece fora de centro, tá? A linha do meio de campo. Então eu vou selecionar ela aqui e alinhar ao centro. Ela estava mesmo, tá vendo? Quando a gente ganha experiência, você vê no olho mesmo. Agora eu vou pegar aqui um círculo, jogar por cima de todo mundo. Jogo até o final aqui, né? A duração. Diminuo um pouco a escala dele, não muito. E vou colocar ele na cor branca. Agora eu vou voltar aqui nessa parte da animação e dar um Ctrl C nesse cérebro que a gente usou lá na outra aula, né? E vou colar ele dentro daquele círculo no nosso campo. Colo ele aqui, ó, aumento a duração em cima desse círculo. Também vou diminuir um pouco a escala, né? Para ele ficar melhor ali, mais certinho, melhor distribuído. Vou criar um clipe composto nessa linha, vir aqui em máscara e fazer aquele processo de adicionar máscara circular e fazer aquele detalhamento, né, que a gente fez na cena anterior, que aqui vai ficar bem bacana também, ó. Já aumento aqui tanto na vertical quanto na horizontal, porque a gente vai precisar, né? Eu vou fazer isso também nas marcações da área, né? Então, para isso, eu vou adicionar uma máscara, só que dessa vez essa película, e aí eu giro ela dessa forma aqui, diminuo um pouco, coloco mais ou menos aqui no começo, aumento a difusão. Se você achar que esse detalhamento que eu tô fazendo não tá legal para você, não faça, tá? Isso aqui é coisa minha, eu acho que fica bacana. Então eu tô fazendo, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então máscara, película, giro, diminuo aqui, ó. Posiciono mais ou menos aqui e aumento essa difusão para fazer esse detalhamento aqui. Beleza, aqui, ó, eu posso pegar todo mundo e criar um clipe composto, mas eu tenho que pegar aqui o fundo também, tá? Então seleciono todo mundo, botão direito, criar clipe composto. Por que isso? Porque nós vamos trabalhar com essa camada toda, ó, na escala, tá? Então dando zoom e diminuindo. E com isso aqui a gente pode dar um zoom e ver se não tá tudo grande demais. Eu tô achando bem grande isso aqui. Então eu posso voltar aqui dentro desse clipe composto e diminuir um pouco, por exemplo, esses dois aqui, que são o cérebro e a escala. Ó. Seleciono os dois, dou uma diminuída aqui. Olha lá, para ficar mais... Como eu posso explicar? Ó, quando a máscara bugar assim, clica na máscara, clique em básico de novo, tá? Aí eu vou arrastar essas áreas um pouco mais pro lado, né, para dentro, para fora, na verdade, para a gente ter mais espaço para o zoom, e eu já te mostro o porquê. Dou uma ajeitada aqui de novo, né, nas máscaras, posso voltar aqui, ó, e agora tá bem melhor, tá? Tá bem melhor trabalhar com o zoom assim, ó. Olha lá, ó. A gente tem mais espaço para trabalhar com o zoom. O que acontece aqui, a gente vai fazer uma transição e o cérebro, ele tem que estar, né, essa linha, ela tem que estar na horizontal para ela acompanhar o giro da cena anterior. Então a gente vai começar essa cena assim, tá? A 90 graus. Por quê? Para ela poder acompanhar o giro da cena anterior, tá? Ela vai aproveitar essa energia para fazer a transição. Então eu vou criar um keyframe aqui, vou andar 10, 20, 30 e volto ela aqui para 0. Que aí a gente fez esse movimento aqui, que depois a gente vai sincronizar com o anterior para fazer a transição. Você pode ver que eles giram no mesmo sentido, como se os giros estivessem se completando, tá? Então, isso é bem legal, é uma forma legal de fazer transições, é uma técnica que se chama Match Cut. Eu posso pegar aqui, ó, e trabalhar jogando na posição, né? Agora criando o keyframe na posição, jogando ele um pouco para a direita. Então, ele começa nessa posição e eu jogo ele um pouco
para a direita. Por quê? Porque ali vai entrar um texto. Então a gente precisa de espaço para esse texto aparecer ali. Então keyframe na posição no começo, keyframe na posição ali na outra marcação e joga um pouquinho para o lado para a gente ter esse movimento aqui. Agora eu crio mais um keyframe na escala, mais ou menos nesse momento aqui, vou andar 10, 20, 30 e vou diminuir a escala para dar a visão para a gente do todo, né? Então aqui 100%, na posição também eu volto para 0 para alinhar tudo e o movimento que a gente tem, ó, é esse aqui, ó. Eu vou trazer aqui, ó, uma cópia do BG e jogar embaixo do nosso clipe composto. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ele até ele complementar ali onde está aparecendo o fundo preto. É uma gambiarra, mas uma gambiarra que funciona e que não vai ficar tão evidente porque a gente vai fazer uma transição bem nesse momento. Então por isso que eu estou fazendo ela aqui. Então eu copiei esse BG, colei ele aqui e agora eu vou ajustar a escala dele para ele ficar o mais imperceptível possível aqui dentro. Olha lá. Beleza, ó. Ficou bacana, tá? E aqui vai ter um corte, um efeito que vai esconder isso pra gente, ó. E aqui eu vou mostrar, né, a animação de velocidade variável e trabalhar com as curvas. Então, a mesma coisa, desaceleração cúbica em tudo que a gente está fazendo desde lá do outro vídeo, para a gente deixar essa animação fluida, deixar essa animação bem bacana de ver, né, gostosa de assistir. Então, coloco em todas, tá? Não esquece nenhuma, porque senão fica bem estranho, tá? Se você reparar ali, você vai ver que as layers, né, as camadas dentro do nosso clipe composto, elas estão cortando, elas estão sumindo antes do vídeo acabar. Então a gente precisa ajeitar isso aí também, ó. Tá faltando uma curva aqui em algum lugar. Deixa eu ver onde que é aqui. Não é aqui, porque aqui não tem animação. Provavelmente é na escala, ó. Aqui não tem, a gente não tem animação em X. É na escala, provavelmente. Aqui, ó, na escala, tá? A gente tava sem curva na escala, por isso que a animação tava estranha. Agora sim, ó. Pessoal, mais uma vez, se você tem muita dificuldade com keyframe, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando, tá? Ó, agora a gente tem um movimento muito melhor do que aquele linear, né? Vou entrar aqui dentro, ó, e resolver esse problema das camadas sumindo. Então eu vou aumentar ao máximo todo mundo que der aqui, ó. Pego, puxo, onde não der eu entro dentro do clipe composto, arrasto, ó. E aí lá fora eu puxo, ó. Corto aqui, no final, o cérebro ainda está sumindo, então eu tenho que entrar aqui, na verdade eu vou ter que entrar aqui dentro, puxar, né? Porque é lá dentro, né, do clipe composto, ó, que ele está sumindo, né? Porque a gente cortou para fazer outra animação, como a gente copiou e colou, tem que aumentar ele aqui, ó. E agora sim, agora ele fica na duração ali que a gente marcou, ó. Show, vou pegar aqui uma forma personalizada, colocar mais ou menos aqui e vou criar aqui um cone. Então eu vou clicar aqui, né, mais ou menos ao centro, mais ao centro possível, jogo aqui, vou clicar aqui embaixo para criar o terceiro ponto e fechar aqui. É como se fosse um cone, um triângulo, né, invertido, para a gente fazer isso. Vou mudar a cor do preenchimento, né? Eu tiro o traço, a cor do preenchimento eu vou colocar em branco.
jogo para baixo aqui do cérebro e do nosso círculo. Vou só dar uma ajeitadinha aqui. Show de bola, tirar da tela, né, um pouquinho para fora, é sempre bom deixar sobrando. Vou andar 40 frames, desmarco a escala uniforme, crio um keyframe na altura, volto para o começo e fecho. Tá? Vou lá para o começo e fecho a altura. E aí a gente tem essa animação. Tá? Você tem que desmarcar ali a escala uniforme para fazer isso. Agora eu vou andar aqui, ó, mais 40 frames. Eu vou diminuir, né, fechar de novo esse cone. Então, ó, a gente abre aqui para mostrar as curvas e coloca uma desaceleração. E a gente tem esse movimento, ó, que é ele abrindo e fechando, tá? Agora eu vou ocultar isso aqui, botão direito de novo, e eu vou criar um clipe composto. Porque agora eu consigo criar uma animação girando esse cone, que é uma parte importante aqui da nossa animação. Então agora, ó, eu vou levar aqui a agulha 10, 20, 30, 40 e vou criar um keyframe aqui em girar no nosso clipe composto, volto para o começo e eu vou girar esse nosso cone, ó, lá para cima. Então ele vai começar lá de cima, né, na vertical. Aqui vai dar 90 graus, então ele começa 90 graus. Posso colocar aqui 90 e ele vai terminar, né, essa primeira animação na posição que ele já estava, que é aqui. Não tem segredo, né? Agora eu vou andar mais 40 e vou levar ele ao contrário. Então agora ele vai menos 90 graus e ele vai terminar aqui embaixo, no lado oposto de onde ele começou. Aqui, menos 90, né? Senão ele bate e volta. Então, eu acabei colocando errado ali, ó. É menos 90. Eu falei uma coisa e fiz outra. Então aí, ó, ele vai fazer esse movimento. Eu vou mostrar a curva, né? Aqui também e fazer aquele trabalho. E aqui eu posso trabalhar com a desaceleração, né? A gente está trabalhando com a desaceleração cúbica, mas aqui a desaceleração fica legal. As outras não vão ficar tão boas assim. E olhando aqui agora, eu acho que eu posso até pegar, e nesses momentos assim, ó, de animações desse jeito, é até legal a gente mexer sem contar mesmo os keyframes, meio no feeling, principalmente como eu tenho muita experiência, eu só vou puxando os keyframes e ajeitando, tá? Isso, apesar da galera achar que é não profissional, é uma coisa que a gente faz direto, tá? E aí eu coloco a curva de desaceleração, ajeitei na mão ali, vou vendo que fica legal e agora eu gostei de como ficou, tá? Então, aqueles 40 frames que a gente fez já mudou e assim é a animação. Vou jogar um pouquinho mais para trás aqui, para ele começar um pouquinho antes, tá? É só jogar o clipe composto todo para trás. Sua inteligência para controlar não apenas o seu espaço, mas o Porque ele campo precisa inteiro. aparecer no momento onde a gente vai escrever ali não apenas o seu espaço, tá? Mas antes disso, ó, vou mostrar a animação aqui. Na verdade, eu vou vir aqui em mascarar, eu vou adicionar uma máscara em formato de círculo e fazer um detalhamento, né, com a difusão para ficar bacana, vai ficar bacaninha, ó. Então aumento a difusão, diminuo um pouco a máscara. A ideia é não deixar marcado lá o final, né, aquela linha reta. Então a gente só avisa até tirar aquela linha lá no final, ó, mas também deixar esse cone da hora. Isso dá uma estilização, deixa melhor, tá? Não deixa perfeito, mas deixa melhor, deixa esteticamente mais bonito, né? Aí, ó, show de bola, já é outro, né? Já é outra ideia, né? Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui para ficar bem alinhadinho ali ao centro, né? Da onde tá saindo, alinhado com a linha com a linha do meio do campo e quando vai pro final também, tá? Só para não ficar estranho, são detalhes, mas que modificam o nosso projeto, tá? Acostume-se a resolver esses probleminhas, sabe? Lá, não essa apenas o animação seu tá ficando espaço, bacana. mas o Ali dentro daquele cone vai aparecer um texto, tá? Mas antes eu vou pegar esses dois aqui, ó. Eu vou voltar aqui e pegar também todos os efeitos que a gente aplicou na cena anterior e aplicar
aqui em cima desse, ó. Para a gente ter a nossa estética, corto tudo aqui. Né? A gente reaproveita todos esses efeitos. Aqui dentro desse cone, a gente deixou um espaço para colocar um texto, tá? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pôr um texto bem ali dentro daquele cone. Ó, eu vou entrar aqui dentro desse nosso clipe composto e modificar um pouco essa animação. Aqui no final, ao invés dela terminar aqui embaixo, ela dá uma volta, ó. Nosso cone dá uma volta completa e termina aqui. Tá? Isso vai ficar bem bacana e é uma coisa que o cara utilizou lá na animação original. Tá? Se a gente sincronizar isso bem com o zoom do campo ali, fica muito bacana, tá? Então, mais ou menos aqui, ó. E aí, para essa linha não ficar aparecendo, a gente cria um keyframe na opacidade e diminui ela, que assim, a hora que a animação estiver acabando, ó, ela some. E aqui, ó, a gente pode trazer um pouco para trás aqui os keyframes da opacidade para a linha ir desaparecendo um pouco antes. Isso vai deixar o desaparecimento dela mais suave, ó. Então, eu posso pegar aqui a opacidade, ó, os keyframes, né? E arrastar um pouco para trás, para a opacidade terminar um pouco antes do giro, tá? Então eu clico aqui, ó, e arrasto, e aí ela vai terminar um pouco antes, deixando mais suave esse desaparecimento, olha lá. Para controlar não apenas o seu espaço, mas o campo inteiro. Aqui eu vou vir pegar um texto padrão. Pego aqui esse texto padrão, vou arrastar para cima de todo mundo e vou escrever aqui a nossa frase, né? E vou usar o mesmo esquema do outro vídeo. Vou utilizar a fonte Poppins e diminuir o caractere ali em -1 para ele ficar mais juntinho. Então vou escrever não apenas o seu, vou diminuir para caber ali. Aí eu duplico isso aqui e eu vou escrever espaço e colocar embaixo, que é para completar a frase, né? Então, espaço. Aumento um pouquinho e coloco aqui, ó. Show, a ideia é que ele apareça junto com esse cone e desapareça a hora que o cone, ou mais ou menos a hora que o cone estiver saindo. Então a gente precisa ajeitar essa duração juntamente com a animação. Então eu vou selecionar os dois, vir aqui em animação e eu vou inserir uma animação bem bacana, que é essa desfocar. Então eu vou colocar na entrada nos dois textos, vou diminuir aqui e eu também vou colocar essa animação na saída, que é para os textos entrar, né? Eles vão entrar e sair. É essa aqui, ó. E aí eu vou colocar 2 segundos na entrada, né? Para não ficar muito rápido, mas vamos ver como que tá aqui. Tá bem rápido, vou aumentar um pouco as camadas aqui, jogar um pouquinho para frente, né? Ajustes. Ajustes de tempo, ó. Para começar ali onde eu quero e terminar também onde eu quero, né? Ajuste. Tem que fazer os ajustes, ó. Diminuo um pouco aqui. Aqui no final eu vou colocar a animação para sair em 2 segundos também, porque ela tá muito rápida, né? Então eu coloco 2 segundos da animação de saída, ó. Fica melhor, tá? Tá rápido porque tem que ser, não vejo problema, mas tem que dar tempo de ler, né? Eu posso voltar aqui. E o que a gente tem que fazer agora é finalizar esse vídeo. Então eu vou pegar todo mundo aqui, criar um clipe composto. Para finalizar esse vídeo, a gente vai aplicar aqui as transições, né? E como eu disse, nós vamos utilizar os Match Cuts para fazer essas transições, que é, aproveitando o movimento da cena anterior, a gente vai fazer a transição para a próxima. E para isso, na verdade, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, que eu achei o texto um pouco estranho ali, viu?
Vou entrar aqui dentro, ó, dou uma ajeitadinha no texto, mas isso aí vai ficar a seu critério. Deixa eu ver se eu acho uma posição, um tamanho que me agrade mais, mas isso é com você, tá? Vocês não precisam copiar exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Questões de escala, posicionamento, tudo isso vocês podem fazer como for melhor. Só vocês precisam aprender as técnicas, né? Os métodos de fazer a animação. Como eu disse, para aplicar essas transições, a gente precisa sincronizar as animações. Então aqui dentro daquela primeira que a gente fez na outra aula, eu vou criar uma animação aqui de todo mundo descendo, saindo da tela. Então eu vou tomar como base esse último keyframe aqui das metades do Messi e andando mais ou menos até o final eu vou descer. Então eu vou clicar e descer, assim criando um movimento dessa parte descendo. Eu vou fazer isso em todos os outros elementos daqui. O outro lado, as outras linhas, o cérebro, aquele círculo no meio. Então você cria um keyframe alinhado com o momento inicial ali, tá? Sincroniza todas essas animações para elas descerem todas juntas. E aí você vai nas camadas, cria um keyframe na posição, leva para o último keyframe alinhado, né? Usa de referência e desce. E isso nós vamos fazer com todos os elementos dessa cena. Feito isso, ó, a gente tem essa animação saindo, a gente vai sincronizar ela com a do olho descendo. Você vê que elas se completam na descida, na energia, só que aí a gente tem que cortar bem no momento que o olho está descendo. Então a gente vai cortar esse clipe composto para aproveitar essa energia. Tá meio travado aqui porque tá pré-processando tudo, ó. De modo que um movimento complete o outro, ó. Então nesse momento aqui, ó, eu quero o olho já descendo. Aqui, ó, um movimento completa o outro. Então a gente corta as camadas bem no momento em que eles se completam. E eu vou fazer o mesmo com essa última cena. Então, no momento em que essa cena do fundo preto, ó, estiver mais ou menos aqui, ó, começando o giro, eu coloco para completar o giro do olho, tá? Olha só. Ainda tá meio travado, então vou cortar um pouquinho mais até esses movimentos se completarem. Ó, mais um pouquinho, olha só, tá quase, ó. Joga um pouquinho para trás. Tem visão. E agora lá, tá show de bola. O movimento completou o outro, tá? Isso é algo que você pode não conseguir fazer de prima, mas tem visão, você vai pegando a experiência conforme você vai fazendo. Então os match cuts eles são muito, mas muito bacanas, esteticamente legal. Não apenas o seu espaço, mas o... Agora a gente tem um problema aqui, né? Sobrou locução, faltou imagem, né? Ele pensa rápido, mas a gente vai resolver isso e é por isso que eu disse que eu deixei os espaços na locução. Então aqui, ó, eu corto, vou tirar esse espaço aqui, ele joga vou juntar mais, vou tirar esse espaço aqui da locução, eu vou tirar todos, tá? Eu deixei esses espaços para a gente ter espaço para ajustes, tá? Então eu vou tirando todos. E usa sua inteligência para... com isso, ó, a gente já deixa controlar não apenas o seu a locução, ó, bem mais sincronizada com o vídeo. Olha lá, tá vendo que já era o que estava ruim demais, agora já melhorou. Mas dá para ajeitar isso mais, ó. Então eu vou vir aqui e onde a gente fez os match cuts eu vou cortar, ó, tá? Não tem segredo. Posiciona a agulha ali e traz o clipe de baixo, né? No limite do de cima, né? Não o contrário, senão você perde seu corte. E agora, para ajudar esses cortes aqui, eu vou aplicar uma transição, vindo aqui na guia de transições, não de efeitos, né? Tô doido, na de transições.
E aqui, vindo em desfoque, desfocar, né? Eu vou aplicar aqui a transição desfocar em cada divisão dessa, em cada corte desse. E essa transição, ela vai ajudar a dar mais peso ainda. Ele pensa rápido, esse match tem cut, visão. Ele pensa rápido. Eu só vou diminuir um pouco aqui a duração, colocar uns 3 segundos. Ele pensa rápido, tem... Olha lá, que fica bem melhor. E coloco a próxima aqui. Também vou colocar uns 3 segundos. 3 ou 2, tá? Como você preferir, depende aí do seu corte. Com a mente. Ele pensa rápido, tem visão e usa sua inteligência para controlar não apenas o seu espaço, bem bacana. mas o campo inteiro. E aqui, como ainda faltou o vídeo, né, verdadeiro para nossa jogador locução, de futebol não joga eu vou apenas ensinar com os para pés, você mais ele uma joga dica, com a mente. Ele que é a pensa seguinte. rápido, tem visão e usa sua inteligência para controlar não apenas o seu espaço, mas o campo inteiro. Aqui, ó, eu posso clicar, vir em velocidade e diminuir um pouco, tá? Não muito, um pouco a velocidade desse nosso vídeo e ele vai usa ficar, sua olha só, inteligência para controlar não apenas o seu espaço, mas o campo inteiro. viu? Ele vai ficar na duração verdadeiro correta jogador e de sem perder a animação, porque você diminuiu um pouquinho só da e usa sua velocidade, inteligência ó. para controlar não apenas o seu espaço, mas o campo inteiro. E quase não dá para perceber, né? Aí a gente corta aqui no final. Então é por isso que eu falei que é importante deixar espaços para ajustes nas suas animações. Eu disse isso na aula anterior e tô falando isso aqui para você. E se você gostou de tudo que você aprendeu nessa aula, não sai do canal não, que aqui tem muito mais para você aprender. Começa clicando nesse vídeo que tá aí na sua tela, que eu garanto que você vai aprender demais.